Olá, tudo bem? Aqui estamos nós com a nossa segunda aula. Espero que vocês tenham acompanhado, visto e revisto a aula de ontem, refletido muito sobre isso, sobre tudo que a gente falou, né? Sobre nossa história, de como nós chegamos até aqui, sobre a questão de comercialização, de comércio, né? De produção, enfim. Espero que você tenha refletido sobre tudo aquilo. Se você ainda não assistiu a aula de ontem, a aula anterior, é interessante assistir a aula número 1, que ela vai te dar um embasamento para tudo aquilo que a gente vai falar de agora para frente. Nessa aula de hoje, então, nós vamos falar de materiais, vamos falar do preço, né? Quanto é que você gasta para montar a sua fábrica de calçados. Vamos falar também sobre a formação de custos, como é que eu levanto o custo de um calçado para saber por quanto que eu vou vender e para saber quanto que eu vou lucrar. Vamos falar então dessa questão de empregar a família também. E principalmente da margem de lucro que a fabricação de calçados pode nos trazer. Tá? Vou te convidar agora então para a gente mostrar isso em números, né, que não adianta eu ficar falando, e eu vou te convidar então para a gente ir direto para a nossa tela do computador. Bom, vamos lá então, iniciando a nossa segunda aula, né, agora na prática. E nós estamos aqui num sítio, né, então às vezes é diferente um pouco da cidade, onde a gente tem problema com barulho de moto, barulho de carro, com latido de cachorro. O nosso fundo aqui às vezes vai ser um passarinho cantando, alguma coisa assim, então preste atenção que de vez em quando vai pintar aí no nosso áudio algum pássaro cantando. Bom, então nós vamos nessa aula, né, conforme a gente já falou, vamos trabalhar assim basicamente com 3 itens fortes aqui, né, que seria quanto custa para a gente montar uma fábrica de calçados, uma fábrica caseira, né? Como que a gente faz a formação de custos, né, de uma rasteirinha, qual que é a nossa margem de lucro, né? E alguns assuntos aí como a possibilidade de emprego da sua família numa fábrica, assim, o que é possível fazer, né? Até porque para fabricar calçados, né, numa pequena fábrica caseira, às vezes você precisa ter, às vezes não, precisa ter alguém preocupado com produção, alguém preocupado com comercialização, alguém que tem que abastecer de matéria-prima, enfim, tomar esses outros cuidados aí com a empresa, né? Bom, quando a gente fala então em montar uma pequena fábrica, e vocês vão ver isso na terceira aula, né, quando eu estiver mostrando uma fábrica pequena montada em cima de uma mesa, né, que vai ser a nossa terceira aula, onde nós vamos montar um par de rasteirinhas para você entender como é o processo artesanal de fabricação, mas nem por isso ele deixa de ser industrial, né, e é possível você fazer então de forma artesanal para comercializar, para sobreviver fabricando rasteirinhas. Bom, eu vou colocar aqui então alguns equipamentos iniciais aí que você precisa. São pares de forma, né? Não tem jeito de fazer calçado sem ter forma. Então eu vou colocar 6 pares de forma aqui, que seriam aí para a gente trabalhar com adulto, né? Então eu vou colocar aqui que seria aí do 34 ao 39. Tá? Eu peço que vocês sigam acompanhando, apenas prestando atenção aqui no que a gente vai colocar aqui na nossa planilha. Eu vou aumentar um pouco o tamanho dessas letras aqui para ficar um pouco mais tranquilo para a gente ver aqui, né? Então são pares de formas, 6 pares de formas, né? Cada par de forma desse aí vai custar por volta de R$32. Além disso, vou precisar de um cepo de nylon, né? Já vamos dizer para o que é. Vou precisar aqui vazadores, depois eu coloco o preço deles aqui, né? Então vou precisar do número 1,5, do número 3 e do número 7. São 7. Então são 3 vazadores, né? Vou precisar aqui de uma tenalha, que é um equipamento que vocês vão conhecer na aula de amanhã, na hora que eu estiver trabalhando, né? Também conhecido aqui como alicate bico de papagaio, tá? Isso aqui a gente usa para puxar, né? Em algumas rasteirinhas é necessário você usar isso aqui, tá? Vou precisar também de uma tesoura, né, para cortar meus materiais, tá? Uma tesoura média. Vou precisar de um martelo de sapateiro, tá?
Vou precisar de cola PVC. Vou colocar aqui uma de 750 gramas, 0,75 quilos. Vou precisar de uma cola forte também de 0,75 quilos. Então, forma, cepo de nylon, vazador, estenalha, tesoura, martelo. Tá, se eu lembrar de mais alguma coisa aqui, nós vamos colocando aqui. Vamos colocar o preço dessas coisas aqui. Esse cepo de nylon custa por volta de R$40. Esses vazadores, os três aqui, R$30. Uns R$45 aqui, essa bico de papagaio. Essa tesoura aqui, uns R$25 para comprar uma tesoura boa. R$19 um martelo. Essa cola, R$25 e aqui R$25, tá? Então aqui eu vou colocar uma embalagem, mais uma embalagem. Eu preciso mais aqui para, de repente, iniciar aqui a minha fábrica. Eu vou solados PVC. Vamos colocar um solado bom aqui, um PVC virgem, que é aquele que não faz barulho, né? Que não bate forte, né? Que não faz aquele barulho no chão. Vamos colocar aqui 24 pares. Vamos colocar aqui palmilhas prontas, né? Nesse caso de prontas é aquela que vem já com capa e com costura. Vamos colocar aqui 4 pares também. Esse solado aqui vai custar R$1,80. Essa palmilha aqui vai custar R$2,20, né? Para custar bastante caro, tá? Então esses números aqui eles são em reais. Não se preocupe não, que essa questão do Excel aqui a gente vai comentar um pouco depois também. Durante a aula de amanhã vai ter alguma coisa que a gente vai falar aqui de Excel, né? Tá, então eu acho que basicamente seria isso aqui para ter aqui a nossa fábrica caseira. Vamos colocar aqui também uma estufa caseira, né? Essa estufa caseira eu vou mostrar também na aula de amanhã. Nós vamos usar uma estufa caseira, que nada mais é do que uma caixa de papelão com 3 lâmpadas dentro para fazer o aquecimento do solado e da palmilha na hora de fazer a solagem, né? Faz o aquecimento para reativar a cola e fazer a colagem. Então essa estufa aqui, feita numa caixa de papelão dessa que você consegue aí no mercado e tal, com material elétrico, aí não vai custar aí mais que R$30. Você mesmo faz, não tem sem segredo nenhum, tá? Bom, então isso aqui agora nós vamos fazer assim. Então isso aqui são 6 vezes esse valor de 32, tá? Então tá aqui, faltou uma coisa que eu me lembrei agora. Vamos colocar aqui antes da estufa, que seria um solvente para limpeza de pincel, tal. Você vai usar isso aí, né? Uns R$23 aproximadamente, tá? Então tá feita aqui, tá montada aqui a minha fábrica caseira, e não vai precisar nada mais do que isso. E a gente vai ver amanhã, durante a aula de amanhã, que de fato nós não vamos precisar praticamente nada mais do que isso aqui, tá? Bom, então já está calculado aqui o valor de cada item, né? E deu um valor aqui então de R$610, né? Então R$610 é o que eu preciso aí para começar a minha pequena fábrica caseira para produzir esses 24 pares que estão aqui, né? Nós colocamos aqui 24 pares. Bom, aí tá entendido aqui o que é a nossa fábrica caseira. Uma coisa bastante simples, não tem nada de segredo, não tem nada de... Tá tudo aqui, tá? Falta aqui ainda, perdão, vou inserir aqui mais uma linha, que faltou um negócio aqui, que seriam tiras, né, para cabedais, tá? Então, para esses cabedais aqui, eu vou colocar, para 24 cabedais, eu vou colocar 2 metros de tira, tá? Então, são 24 cabedais, vou colocar 2 metros de tira para cabedal. Então, eu vou colocar aqui, vamos colocar até um pouco mais aí, vai, vamos colocar 55 metros, porque de repente você faz um modelinho diferente que usa mais tira, tal, 55 metros. Vamos colocar aqui um preço médio entre tira e outros, R$1 por metro, tá? Então, R$665. Esse é o valor aí para eu fazer. Agora, com isso que está aqui, com esses equipamentos que estão aqui, eu consigo fazer 50 pares, consegue? Consigo fazer 50 pares. Então, se eu tiver que comprar isso aqui para fazer
apenas 24 pares, eu teria uma despesa aí de 665. Vamos fazer aqui uma projeção disso aqui e vamos projetar isso aqui para 50 pares. Então o que é que eu teria que alterar? Eu teria que colocar 110 metros aqui de tira, teria que colocar aqui 50 e a cola é a mesma que vai dar, tranquilo, tudo, tá? Então para 50 pares, veja que não aumentou tanto, né? Eu dobrei a quantidade de pares aqui e o valor não dobrou, tá? Isso significa que quanto mais você vai aumentando, né? Eu posso, por exemplo, tem um dos kits, né, que a gente viabiliza lá para os nossos alunos, que eles são kits com 96 pares. Então vamos lá, 96 pares aqui, 96 pares aqui. Só que aí eu já vou precisar uma cola maior, mas ainda assim vai ter sobra, né, de cola. Então vamos mudar aqui, onde está aqui a cola. Cola está aqui, ó. Essa daqui eu posso deixar do mesmo tamanho. A 0,75 seria a cola forte, né? Acabei não escrevendo, vou escrever aqui. Então essa cola forte, tá? Tá anotado aqui, é só acompanhar o cursor aqui. E aqui eu vou colocar então duas dessa daqui, tá? Aqui tá, então aqui 96 e aqui eu vou aumentar isso aqui para 220, tá? Então dobrei aqui. Então com R$ 1.143 eu vou ter aqui então para 96 pares. Agora nós vamos fazer uma continha para ver quanto que custa individualmente para produzir cada par de rasteirinha, tá? Então aqui eu já tenho uma perspectiva que me mostra 3 tamanhos diferentes de kits, né? Um que eu vou produzir 24 pares, um outro onde eu vou produzir 50 pares, tá? E ao invés de 96 aqui, eu posso colocar 100 aqui para arredondar, que o material tranquilo, sem problema nenhum, tá? Então só para ficar número redondo, né? Vou mudar isso aqui para 25 e aqui também para 25. Então eu tenho um custo aqui para 25 pares, tá? Vamos aumentar essa letra aqui, tá? Então daqui para 25 pares, né? 25 pares, tá? Daí eu tenho um aqui para 50 pares e o de baixo aqui para 100 pares, tá? Então 25, 50 e 100, eu já tenho o custo de quanto me custa a fábrica para fazer esse material. Veja que o número de formas permaneceu o mesmo e ele vai permanecer o mesmo sempre. A única coisa que você vai precisar comprar é matéria-prima, né? Solado, palmilha, cola, enfim, essas coisas aí que você usa para produzir. Bom, aí nós vamos agora então para a nossa fabricação propriamente dita. Então eu vou fabricar a rasteirinha, eu preciso de solado, preciso de palmilha, preciso de cabedal, que são as tiras ali, preciso de cola PVC, preciso de cola forte. O que mais que eu preciso? Solado, palmilha, cabedal e cola, tá? Então, um par de solado me custa R$ 1,80. Par de palmilha, R$ 2,20. O meu cabedal, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui, ó, R$ 220, tá? Aqui, ó, R$ 220 dividido para 100 pares. Então, cada cabedal está custando aqui também R$ 2,20. Vou gastar aqui 30 centavos de cola PVC e 15 centavos aí de cola forte, tá? Vamos aumentar isso aqui, vamos arrumar isso aqui, que isso aqui é em real. Tudo aqui é real, vamos lá. Por que que não quer virar real aqui? Opa. Vamos lá, tá. 30 centavos. Vou aumentar o tamanho dessas letras aqui também, para ficar melhor de enxergar, né? Então vamos colocar aqui assim e assim, tá? Então, isso aqui seria um custo de matéria-prima para eu produzir um par de rasteirinha, que com um cabedal desse aí de R$ 2,20 é uma rasteirinha que não faz vergonha em lugar nenhum, tá? Uma rasteirinha bastante interessante, uma rasteirinha muito elegante aí, que dá para colocar preço,
tá? Bom, então eu vou gastar isso aqui R$ 6,65. Aí eu não sei se você quer colocar um aluguel, por exemplo. Bom, eu vou pagar. E aluguel é uma coisa muito. Aluguel, luz e água é uma coisa, né? Eu vou ter que fazer um custo médio aqui. Vamos colocar aqui um aluguel. Digamos aí que você pague R$ 400. Você já mora numa casa onde vai ter um espaçozinho pequeno, onde você vai colocar uma mesa e ali montar a sua fábrica caseira, tá? Você tem uma casa que paga lá R$ 500 de aluguel. Então vamos colocar R$ 250 aqui por conta do calçado, tá? Você gasta aí na sua casa R$ 150 de luz, tá? Então vamos colocar aqui, vamos chamar isso de energia elétrica. Energia elétrica, tá? Vamos colocar aqui R$ 75, gasta mais uns 70 de água, não sei quanto é que é, porque a água, cada lugar é um preço, né? Mas vamos dizer que você gasta aqui R$ 40 de água, porque você está fazendo isso tudo no mesmo local, né? Então eu teria que pegar aqui esses valores agora, que seriam custos que a gente chama de custos variáveis aí na contabilidade, né? E eu teria uma despesa aqui de R$ 365, vamos colocar aqui em reais isso, R$ 365, e aí para saber quanto que me custa por par isso aqui, eu teria que saber quantos pares eu vou produzir por mês, tá? Vamos colocar aqui também uma mão de obra, tá? Você vai trabalhar, tá? Você vai trabalhar. Então, vamos colocar uma mão de obra aqui para você ganhar aqui R$ 1.500, tá? R$ 1.500, mais o lucro que a fábrica vai te deixar, tá? Então, você faria uma retirada aqui de R$ 1.500. Então, eu teria mais uma despesa total aqui, 365 com mais R$ 1.500, eu teria então uma despesa de R$ 1.865, tá? Bom, aí eu vou fazer o seguinte, para eu ter essa despesa aqui, eu preciso ter uma produção de pelo menos aí, trabalhando aí, digamos, opa, caiu aqui, trabalhando 20 dias no mês, né? E fazendo aí 15 pares de calçados por dia, eu tenho que fazer pelo menos 300 pares de rasteirinha no mês, né? Lógico que daí vai ter que ter alguém preocupado em vender, senão não consegue vender, né? Tem que, de repente, a filha ou a esposa vai ter que estar vendendo, né? Então aqui é par por mês, tá? Então eu teria uma despesa, dentro dessa despesa variável aqui, eu teria que pegar esse R$ 1.865 e dividir por 300 pares. Então cada par vai me custar mais R$ 6,21 de custo fixo, que é o quê? Aluguel, energia elétrica, a água que eu uso, a minha mão de obra de R$ 1.500 e ponto final, tá? Então a minha despesa por par de calçado de rasteirinha produzida, pagando a minha mão de obra e tudo tal, ela custou R$ 12,86 por par, tá? Bom, R$ 12,86. Agora, essa rasteirinha aqui, que custa R$ 12,86, ela precisa ser vendida, tá? Por, no mínimo para jogar fora, tá? Mínimo R$ 24,90, né? E digamos aí um máximo de R$ 39,90. É possível? Perfeitamente possível, é o que nós fazemos, né? É o que a maioria dos nossos 500 alunos fazem, todos eles trabalham para ganhar, tá? Bom, se eu somar esses dois aqui e repartir no meio, digamos que a metade eu consegui vender por um valor, a outra metade pelo outro valor, então eu teria um total aqui de R$ 64,80, e se eu dividir isso aqui no meio, então eu vou ter um preço médio aqui, né? Um preço médio de R$ 32,40.
Bom, como eu sou um comerciante muito bonzinho, que gosta de ter um preço melhor, que gosta de ajudar aí os meus clientes, eu vou pegar esse R$ 32,40 e vou chamar de R$ 29,90. Então, o preço médio da minha rasteirinha, ela vai ser R$ 29,90. Tá? Se eu pegar daí esses R$ 29,90, que é o meu preço de venda, né? Pegar o meu preço de venda, e desse R$ 29,90, subtrair esse 12,86, então vamos colocar ele aqui, 12,86, vamos deixar do mesmo tamanho, tá. Então eu tenho uma margem líquida aqui por par de R$ 17,04, tá? R$ 17,04. Para produzir quantos pares no mês? 300 pares, conforme a gente já mostrou ali, tá? 300 pares. Então agora nós vamos fazer uma continha aqui. Se eu pegar esses 300 pares e multiplicar esses 300 pares e multiplicar por R$ 17,04, então eu tenho aqui um lucro de R$ 5.112, fabricando 300 pares em casa, trabalhando 20 dias no mês, fazendo 15 pares por dia. E a gente mostra como é possível fazer 12 em 3 horas. Nós fizemos 12 em 1 hora e 50, cronometrado. Tem um vídeo no nosso canal onde nós mostramos isso. Então você faz rasteirinhas para vender aí a R$ 29,90 e faturar R$ 5.112. Ah, mas eu estou achando que até é muito esses 5.112. Se eu ganhasse a metade mais os 1.500, né? A metade disso aqui, mais aqueles 1.500 que eu estou me pagando de mão de obra, né? Então vai dar, vamos ver quanto é que dá? Se eu pegar aqui esses 5.112 e dividir pela metade, vai dar 2.556. Então se eu pegar aqui esses 2.505, vamos voltar aqui, né? Se eu pegar aqui vamos voltar aqui que deu errado aqui o negócio, aqui agora, tá. Então se eu pegar daí esse R$ 2.556 e dividir por 300 pares, dá R$ 8,52, ou seja, eu posso pegar esse R$ 29,90 e diminuir esse 8,52, que eu vou vender o meu calçado aqui por R$ 21,38, que é menos do que aquele 29, aí estou jogando fora mesmo, né? E ainda vai me sobrar 2.556 mais 1.500 que eu tirei de mão de obra, da minha mão de obra, são R$ 4.000. Estou fazendo essas continhas aqui para mostrar que é possível ganhar dinheiro fazendo rasteirinha em casa, usando a sua mão de obra, tá? Trabalhando você, esses R$ 4.000 aí você vai ter para trabalhar entre você e sua família, aí, para empregar todo mundo, e enfim, tá? Aí é o seguinte, né? Então se você tiver 3 compras, né, 3 volumes desse de 100 aqui no mês, você tem essa possibilidade de ganhar isso aqui, tá? Então nessa aula eu queria mostrar para vocês esse custo, o custo de montar uma pequena fábrica. Você pode começar ela com R$ 669 para 25 pares, para começar a trabalhar com 25 pares. Pode começar ela com 50 pares, né? Gastando R$ 824, e pode começar com 100 pares gastando R$ 1.159 para agilizar a sua produção. Lógico que se você tiver só os 669 para começar, para comprar de material, você vai ter que fazer 2, 3, 4 compras no mês aí para poder uma hora chegar naquele número de 300 pares. Mas eu estou fazendo isso para mostrar para você, né, que se você pegar esse volume aqui de 25 pares, tá? E que vai te custar R$ 669 e dividir por 25 pares, se você vender a R$ 26,76, você já retirou
tudo que você gastou, sobrou tuas formas, sobrou cola, vai sobrar martelo, sobrar tesoura, vai sobrar, enfim, a tua fábrica caseira, tá? Se você produzir aqui esses 50 pares e vender então naquele 26,76, 50 multiplicado por 26,76, você vai ter R$ 1.338 de faturamento e vai ter gasto 824. Você já tem R$ 500 de sobra, tá? Se você pegar esses 100 pares e vender lá por aqueles 26,76, você tem R$ 2.600, menos 1.150 que você gastou, já vai te sobrar aí R$ 1.500. Então a possibilidade, ela existe, ela é concreta. Nós temos aí aproximadamente 500 alunos produzindo isso no Brasil e cabe muito mais gente em razão da grande quantidade de fábricas que pararam de trabalhar em razão da pandemia, que não tiveram condição de voltar para trabalhar. Outras não conseguiram mais formar a sua equipe e outras estão tentando iniciar, né? E nós estamos falando aí de fábricas de 10, 15, 20 até 50 mil pares por dia, tá? E nós estamos falando aqui na sua fábricazinha caseira para 300 pares por mês, que não representa nada diante disso tudo que parou de produzir. Então a oportunidade é agora, a oportunidade é de abraçar esse ofício agora, e para quem está pensando, né, sempre esteve pensando e até frustrado por não ter conseguido até agora montar o seu negócio próprio, essa é uma oportunidade real, que você não precisa sair do seu emprego, pode fabricar calçado como bico, estando no seu emprego, trabalhando 2 ou 3 horas por dia e mesmo assim fazendo esse faturamento que eu estou apresentando aqui. Você tem um acompanhamento de grupo de alunos, tem um acompanhamento nosso, onde quando você não fica sozinho a partir do momento que você entra nessa etapa de fabricação, tá certo? Na próxima aula, então, vamos mostrar a fabricação de um par de rasteirinha para você ver que isso é possível. Vai ver o solado de R$ 1,80, vai ver a palmilha de R$ 2,20, vai ver a tira lá de menos de R$ 2,20, né? Que é um exagero o valor que eu coloquei aqui, e vai ver todo o processo e o que a gente vai conseguir fazer para te mostrar então nessa aula de amanhã, que é uma aula prática, onde eu quero que você esteja presente, acompanhe, vá até o final, né, assista a aula até o final para entender todo o processo. Tenha paciência, fique no vídeo, né, são vídeos que podem de repente mudar a sua vida, é uma aula que pode mudar a sua vida, mas para isso você precisa acompanhar até o final. Valeu? Abraço então, até amanhã na nossa aula prática fabricando um par de rasteirinhas.